A emoção desdobrava em lágrimas, enquanto sentada à entrada do sepulcro aberto na rocha, conjecturava. Que acontecera? Para onde o teriam levado e por que o trasladaram daqueles sítios no silêncio da noite? A inquietação assumia proporções de desespero que a dominava lentamente. O sol irisava as nuvens pardacentas e o vento frio sacudia as poucas anêmonas e raras rosas por entre os arbustos. Na mente ecoavam sonoras as vozes dos mancebos de vestes alvas que lhe disseram: não tenhas medo, porque eu sei que buscas a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou. Ela cria que o Mestre, conforme dissera, ressuscitaria dos mortos. Temia, no entanto, que os judeus houvessem roubado o corpo. Atemorizadas, Joana de Cusa, Maria, mãe de Marcos, e as outras companheiras desceram à cidade para anunciar o desaparecimento do corpo do Rabi. Pedro e João subiram o monte ansiosos e constataram os fatos. Os lençóis com as substâncias aromáticas do embalsamamento no túmulo vazio, o lenço à pedra afastada. Estarrecidos, os 2 discípulos retornaram à cidade, com as tristes novas. Ela ficara chorando. Os acontecimentos daqueles últimos dias foram muito dolorosos e surpreendentes. Não conseguia compreender nem concatenar os sucessos. Uma saudade feita de pungente dor estrangulava-lhe o peito. Foi muito rápido. Teve a impressão de uma aragem que perpassou levemente perfumada. Voltou-se para trás e por entre as lágrimas viu a poucos metros um homem que lhe perguntou: mulher, por que choras? Quem buscas? Aquela voz, aquele perfil, não pôde concluir o raciocínio. Maria, Rabone. O deslumbramento dominou-a. O Mestre vivia e ali estava radioso como a madrugada nascente. Não me toques. Vai para meus irmãos e dize-lhes que eu sigo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A luz de ouro do amanhecer incidia sobre as suas vestes, que fulguravam, e miríades de pequenos sóis pareciam incrustados nele. Ficou esmagada de felicidade. Desejou traduzir com palavras as impressões incomparáveis, como as dores vividas até há pouco. Não pôde fazê-lo. A voz estava morta na garganta hirta e constrangida. Vai para meus irmãos e dize-lhes. Ressoava nos refolhos do espírito. Pôs-se de pé, sorriu e, sem mais delongas, tomou o rumo da cidade, que despertava, com a alma em cânticos de excelsa alegria. O leve ar da manhã, embalsamada com os últimos perfumes da quadra, o verde dos campos de Acra e Bezeta, a paisagem emoldurada de sol com o píncaro dos montes debruado a ouro. Eis a tela sublime em que ele volvera. Venceu a distância com febricidade e atingiu o cenáculo onde os companheiros se acolhiam constrangidos e receosos. Pairavam no ambiente triste as sombras do desgosto. Ela disse, logo que atravessou a porta, e sua voz cantava: eu vi o Rabi, eu o vi. O Mestre voltou aos que o amam. Sorria e chorava, tartamudeando com o rosto rubro pela emoção, e prosseguiu. Mandou-me anunciá-lo aos seus irmãos. Elevar-se-á ao Pai. Ouvi bem, Jesus vive. Todas as suas fibras tremiam como se fosse disjuntar. Sua voz vibrava harmonias que não encontravam receptividade no coração dos companheiros. Àqueles ela conhecia da convivência diária naquelas últimas semanas. Conta-me, filha, falou Maria, ansiosa, aquela que era a mãe de Jesus. Fala-me tudo. Meu filho voltou? A voz tremia de compreensível emotividade. Não o creio, bradou alguém dentre eles. O mestre morreu e deixou-nos nesta dificuldade a sós. Não creio na sua volta.
só mesmo eu o vendo. Ela relanceou os olhos muito brilhantes pelo recinto, procurando o contraditor. Ele avançou na sua direção, face contraída num rictus de ira e desencanto. Antes que ela dissesse algo, ele se interpôs, frente ao auditório perplexo, atônito, e vociferou. Mesmo que ele viesse, interrompeu-se numa pausa. Iria apresentar-se a quem? Certamente que Simão, que ele elegera para conduzir-nos. Ou a João, a quem sempre distinguiu com o seu amor, ou mesmo a sua mãe. Transparecia no tom sarcástico e zombeteiro da palavra cortante todo o azedume do seu espírito, atormentado e infeliz. E depois de pausa maior, ante a estupefação de todos. Mas a ti ele apareceu? Não, não o creio. Não creiamos. Não é possível que ele tenha aparecido exatamente a ela. Não estiveram outras no sepulcro? João e Pedro lá não foram? Por que a ela? Foi como uma chuva de gelo e mal-estar que caísse sobre todos. Um silêncio incômodo invadiu a sala. Ela recuou. As indagações finais foram cruéis punhaladas. A ti? Por que a ela? Eram ácidos queimando e requeimando. Mesmo assim, com grande esforço, vencendo o próprio sofrimento, retrucou com voz débil. É verdade. Mesmo que não o creias, eu o vi. Apesar da minha antiga e infeliz condição, balbuciou humilhada. A mim me apareceu há pouco o Rabi. Eu creio, filha, acentuou sua saudosa mãe. Secreto pressentimento diz-me que meu filho vive. Eu creio, porque sei que a nossa dor e saudade estão com ele. E a sua saudade se demora em nós. Envolveu-a docemente e procurou ouvi-la com atencioso carinho. Mentalmente, ela refez os caminhos percorridos, longos e tortuosos. Muitas vezes, a bofetada lhe estrugiria em plena face. Era mesmo natural que lhe duvidassem da palavra. Ela se sentia toda a podridão. Não fora o chamado do Rabi e estaria, talvez, na enxerga da infinita descompostura, ou na total destruição. E muitas vezes, no futuro, verteria o pranto da recuperação, até as fezes, por ter sido louca. É comum proclamar-se virtude, meditava, e impedir-lhe a propagação. Quantas novas tentações estava procurando sublimar? Só ela o sabia. Facilmente se impreca contra o erro, mas bem poucos são aqueles que alongam as mãos convertidas em alavancas de soerguimento para ampararem as vítimas da ignorância e da criminalidade. Não que desejasse justificar-se. Sua condição fora inclassificável. Ela fora abjeta, sim, reconhecia-o. Em Magdala, seu nome e sua vila faziam parte integrante do roteiro de degradação da cidade. Ali se estabelecera. Magdala era um centro de comércio e indústria de muita prosperidade. Para lá acorriam mercadores e aventureiros de todo o Oriente. Reclinada sobre as bordas do mar, gozava de clima ameno e desfrutava de águas piscosas privilegiadas. Estação de repouso, recebia viajantes ilustres e nobres gregos, romanos, babilônios, fenícios, medos, que lhe disputavam as amenidades, conseguindo negócios rendosos e prazeres fáceis. Compreensivelmente, afluíam também aventureiros e cortesãs de corpos cansados, que exibiam em luxuosas residências a mercadoria do próprio sofrimento, em noites de orgia e loucura no caminho da queda total nas valas morais. Depois de dolorosas e rudes experiências, ela conseguiria adquirir na cidade famosa, luxuoso palacete, favorecido com jardins e pomar imenso, onde sicômoros antigos e vetustos confraternizavam com plátanos, roseiras e madressilvas pequeninas. Em sua casa, recepcionava os homens mais requestados que transitavam pela urbe agitada. Era muito jovem, o licor da mocidade corria capitoso e sedutor, atraindo compradores ricos que se disputavam a vaidade de consegui-lo. A noite sempre lhe fora comparsa discreta, pois que ao cair das sombras e ao acender das lâmpadas e tocheiros, a velha porta de carvalho, nos muros externos, dava acesso àqueles que na via pública, por preconceitos e hipocrisia, exibiriam a honra de apedrejá-la, logo houvesse ocasião.
Possuía na sua vivenda de linhas gregas, sóbrias, tudo quanto a ambição pode cobiçar. Joias exóticas de alto preço, perfumes raros e essências originais, em vasilhames de alabastro trabalhado, tapetes persas e babilônios, arcas abarrotadas de sedas e damascos, móveis de mogno artisticamente lavrados, moedas de todas as procedências, servos originários de vários países, tudo quanto a vaidade diz que produz felicidade. Mas não se sentia feliz nem ditosa. Na imensa residência rica, cheia de preciosidades, se sentia vazia, vulgar e atormentada. A sua condição de mulher rica não lhe mudava o caráter infame de pobre meretriz, mercadora dos perfumes da ilusão. Sofria indizível amargura. Em longas e tristes noites de soledade, parecia escutar vozes zombeteiras que lhe chicanavam a desdita e quase sempre experimentava os incomparáveis tormentos da obsessão pertinaz na mente e nas carnes cansadas e doloridas. Diziam-na endemoninhada e temia sê-lo. As mulheres, talvez mais felizes, além de seus muros, invejavam-na, detestando-a ao mesmo tempo, e os homens inquietavam-na, perseguindo-a. Tinha ânsia de paz no imenso cairel do abismo das paixões aniquiladoras e desejava o amor, um estranho amor que ambicionava secretamente e sem que o encontrasse. O amor que conhecia era, em verdade, luxúria e dissabor. Acreditava no amor que fosse feito de paz e ternura, doação plena e tranquilidade. Não esperava fruí-lo, todavia. Era sumamente infeliz, aguardando um dia não muito longe, a selvageria de algum guerreiro déspota, impiedoso, ou as pedras da falsa pudicícia na praça. Porém, de coração generoso, gostava de ajudar e, por ser infeliz, compreendia a dor dos sofredores e se apiedava da aflição dos desditosos. Suas mãos e dedos, adereçados, derramavam moedas e ofertavam pães. E se as portas da sua casa se fechavam frequentemente aos servos do prazer, seus servos tinham severas ordens de abri-las à dor e ao sofrimento, que buscasse ajuda ou guarida. Quando a serenidade lhe possuía a mente, voltava à infância risonha, como em sonhos e em levos festivos, surpreendendo-se depois com a realidade causticante. Quando criança, a sua família tinha por hábito ir às festas de seu povo. Entre 10 ou 11 anos, passando pela praça defronte do mercado, ouviu alguém dizer: um dia que não está muito longe, ele aparecerá e virá como libertador do povo eleito. Naquele tempo, os contadores de histórias usavam uma vara para dar uma dimensão infinita às suas narrações. Como hoje a retórica e a oratória exigem a harmonia de movimentos de mãos, para atender o que as palavras não logram dizer. E erguendo a sua vara de contar histórias, ele apontava ao infinito. E a menina se deteve diante dele, com os olhos luminosos, e ela perguntou: e como será? O venerando contador de histórias reflexionava durante alguns minutos e disse: ele será belo como a madrugada, será bravio como o mar açoitado pelos ventos, será nobre como a labareda de fogo, e será ousado como uma espada nua. A sua voz será penetrante e doce como um favo de mel, e o seu olhar balsâmico como a ternura de mãe, transmitindo carinho ao filho doente. Ela não poderia dizer por qual razão amou a esse homem, estranho que um dia chegaria. Sequer ela tinha ideia do que aquele narrador falava. Mas havia na sua voz uma melancolia cheia de esperança, e uma saudade cheia de dor, tão pungente que ela sentiu o peito trespassado por um punhal de alegria. Então amou aquele que viria libertar o povo eleito. Mais tarde, quando contava 15 anos, o seu corpo já houvera adquirido formas. A sua cabeleira, à cor do mel, caía à cintura. Os seus olhos eram transparentes como 2 pedaços de céu azul. Ela estava agora em Jerusalém e havia sido arrebatada pelo amor. O amor parecia haver montado um corcel fogoso e arrebatou-a. Ela deixou-se empolgar por uma voz cariciosa e quente ao seu ouvido, e encantada entregou-se aos braços do amor. Quando despertou, estava num bordel.
Em verdade, não era o amor que havia chegado ao seu coração. Foram as patas violentas e galopantes de um animal que lhe estraçalharam todos os sonhos de menina-mulher. E foi nesse estado de inquietação, quando se preparava para vender os primeiros perfumes, que, visitando uma das portas triunfais do templo, ela ouviu alguém dizer: Aleluia! Eis que ele chegou à terra para trazer venturas. Está chegado o grande e terrível dia do Senhor. E sem saber porquê, qual a magia, sentiu-se atraída até aquela voz que cantava essa litania e perguntou: como ele é? Aquele que falava do futuro foi tomado de uma certa emoção e tentou dizer que ele era tão forte como um herói mitológico, mas era tão bom como um sorriso de criança. E agora, com o coração despedaçado, ela mais o amou. Amou com uma ternura infinita, com uma imensa sede de paz. Foi assim que ela poderia mais tarde recordar a infância, a adolescência. Certo dia, uma escrava a penteava, enquanto falava daquele estranho Messias, e disse: Senhora, por acaso já ouviste falar daquele que consegue trespassar o coração como perfume de nardo e balsamizar a alma como se fosse uma brisa mansa que acaricia e que penetra no coração? As pessoas de Magdala diziam que ela era uma possessa, e ela provavelmente acreditava nisso. Diziam mesmo que 7 demônios a dominavam. E nas noites de plenilúnio, quando ela mandava fechar as janelas com reposteios pesados, ela entrava em êxtase. A pele nacarada, os olhos abertos fora das órbitas, dominada por tremores e suores álgidos. Ela não recebia ninguém. A casa mergulhava em silêncio. As escravas caminhavam descalças, e mesmo a voz do vento parecia silenciar, para que ela penetrasse no abismo da amargura. Novamente, a escrava lhe diz: Senhora, hoje ele estará em Magdala. Ao entardecer, a sua voz irá saudar o sol que se esconde e oferecer blandícias aos que estão desesperados. Ela, mergulhada no solilóquio, estava longe da realidade objetiva. E novamente a escrava lhe diz: Senhora, chegou o amor não amado. Ele é leve como um sorriso, mas o seu olhar é tão profundo como um punhal que rasga a alma. Ela meneou a cabeça e não deu importância. Estava dominada pelas fúrias. Na noite imediata, estava totalmente possessa. A casa ressentia os odores de sândalo, de mirra e de preciosas ervas que eram queimadas para afastar aquelas forças negativas. Alguém bate à porta de entrada. No velho muro, uma porta de carvalho deixa abrir-se um pequeno espaço por onde o mordomo interroga os visitantes. Um cajado golpeia a madeira velha e ressoa pela intimidade da casa, que permanecia em silêncio. E o mordomo precípite abre a portinhola e pergunta: O que desejas? A senhora não recebe hoje. Desejo falar com a senhora. Mas a senhora não recebe, ainda mais um mendigo. Desejo falar com a senhora. Tenho com ela um compromisso e venho me libertar do compromisso que tenho para pagar uma dívida. O mordomo recua e ameaça colocar-lhe os mastins. Mas o homem insiste. Golpeia a porta novamente com um cajado pesado e ela vai aberta. Ele se adentra pelo primeiro pátio e o mordomo explica que a senhora está em êxtase. Ela recusara a visita de homens nobres, de um príncipe da Idumeia. Como poderia receber um miserável da estrada? Tenho que falar à senhora, ou produzirei aqui um pânico. O mordomo adentra a casa e, sem dar-se conta, o mendigo estava o acompanhando. Ele abre uma cortina pesada e entre as tripóides estão colocados o incenso e a mirra, deixando que a fumaça desenhe arabescos exóticos. A pele branca da mulher seminua, reclinada num triclínio, contrasta com raios de luar que adentram pela clarabóia aberta. Ela parece estática. O mordomo não se atreve a interromper-lhe o solilóquio, mas o mendigo, vendo-a, corre. Ajoelha-se e, tocando a perna branca, diz: Senhora, conforme prometi. A mulher meneia a cabeça. O seu transe de amargura e perturbação é profundo. Os seus olhos semicerrados não veem. Ela se movimenta num estado de enfado e direciona os olhos. Senhora, eu o encontrei. Vede, senhora. E rasgando os trapos que lhe ocultam a nudez do peito, ele aponta o tórax e diz: Vede, senhora, as exulcerações da lepra sumiram ao contato dos olhos do Messias.
Não vos recordais de mim? Eu me recordo que passáveis com o senador Próculo em vossa liteira. Eu me atirei aos vossos pés, interrompi o curso, e íeis em direção de Dalmanuta. Eu disse, piedade, senhora, dai-me uma moeda, eu vou procurar Jesus. Dizem que ele limpa as feridas morais, e que cicatriza aquelas que estão purulentas do corpo. Ajudai-me, senhora, vós que tendes o poder e a glória. Vós abristes a cortina e me atirastes um denário, e me disse, ide, e se o encontrardes, voltai e dizei-me. Senhora, eu o encontrei. Encontrei Jesus, ele lavou-me a lepra do corpo, e eu venho dizer-vos que hoje ele está aqui perto em Cafarnaum. Naturalmente, um barco que atravesse o mar, e em menos de 2/4 de hora podereis falar com ele, senhora. A mulher sonolenta e cansada naquela modorra meneou a cabeça e semi-indiferente perguntou, e por que deverei ir? Porque vós dissestes que se eu o encontrasse, que viesse dizer-vos. Vede a realidade. As feridas cicatrizam. Ele distendeu a mão sobre mim, e apenas uma frase. Se tu crês que eu te posso curar, cura-te, eu te ordeno. Eu senti um frêmito, um comichão nas carnes, e agora estou aqui. Ele ria e agora estava com os braços abertos. A meretriz moveu-se e sentou-se. Parecia fora da realidade, ainda quando disse, o teu rabi, como todo rabi, deve ser um hipócrita. Ele fala de amor e ameaça apedrejar as meretrizes diante do templo. Ele cura as feridas do corpo e não tem compaixão das misérias da alma. Senhora, ele é diferente. Eu vi mulheres equivocadas ao seu lado. Eu vi pessoas aturdidas enrodilharem-se aos seus pés. Eu vi pecadores vulgares conhecidos ao seu lado e ele até confraternizava com eles. Não comigo. Naturalmente, tu sabes quem eu sou. E tu sabes qual é o meu futuro. Senhora, ele é diferente. Ele é o Filho do homem. Ele contou que bem-aventurado é aquele que, havendo perdido tudo, tem Deus. Que bem-aventurado é aquele que aspira o mundo transcendental e despreza as coisas da terra. Senhora, vinde. Eu tenho certeza que ele vos amará. A lepra da alma, senhora. A minha estava por fora. A tua está por dentro. Aproveitai. A mulher duvida. O peregrino da miséria ergue-se, segura a mão da meretriz. Levanta. Vinde, senhora. Hoje ou nunca mais. Ele transita, não dorme 2 noites na mesma casa. Ele veio dar alegria aos que choram e esperança aos desesperados. Amor àqueles que perderam a razão de viver. Vinde! A mulher então puxa o sinal da campainha. Uma serva vem correndo e ela pede um péplo e um manto para cobrir a cabeça e manda que prepare o barco. Deseja ir a Cafarnaum. Ainda está hipnotizada. O homem da estrada segura-lhe a mão e atravessa os corredores até o pátio. Vai pela porta do fundo ao quintal e chega à Praia Branca, cercado de tamarandeiros em flor, de miosotes azuis e de madressilvas. Cravada na areia está uma barca. Dentro dela está um homem de bíceps fortes. Ele está acostumado às travessias, levando a senhora. Ela se adentra com a cabeça coberta e o mendigo também. O silêncio da noite é coberto pelas onomatopeias da natureza. O ritmo dos remos, as águas dilaceradas, a brisa fresca. A mulher vai recuperando a lucidez. E quando a barca crava na areia em Cafarnaum, uma casa quadrangular de pedra esparramada. É o lugar onde pernoita a esperança. O homem salta e diz-lhe, esta é a casa de Simão Barjonas, o pescador. É aí que ele dorme. Ide, ele vos receberá. A porta estava semiaberta. A mulher titubeou. Ela era conhecida. E agora o barqueiro lhe pede. Ide, senhora, ide, que a noite chega ao máximo. Ela vai, agora vacilante. Empurra a porta de carvalho velho, que range os gonzos enferrujados. Um quadrângulo de prata de luar cai sobre a sala, e o homem sentado à sala move a cabeça, formando um ângulo reto sobre o ombro. A pecadora o vê e se fascina. Há momentos em que as palavras são silêncios. Ela vai tomada por uma emoção estranha. De onde o conhece? Uma onda de amor toma-lhe o peito. Ela tira-se de joelhos e lhe diz suavemente, Rabi, mestre. E ele bondosamente, Maria. Tu me conheces? Como não, Maria?
eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas todas, uma a uma. Não estranhes, pois, de eu te chamar Maria. Ora, se tu me conheces, tu sabes quem eu sou. O que deverei fazer, Senhor? Ama Maria, ama os teus filhos. Desgraçado de mim, não tenho filho, Senhor. Não tive a honra de ser mãe. Tenho o ventre varado 1000 vezes e nunca tive a honra de ser mãe. Maria, quando digo que ames aos teus filhos, eu não me refiro às flores que saem da carne. Eu desejo dizer que são teus os filhos que não têm mães, as mães que não têm filhos. Mas eu, Senhor, Maria, tu nunca viste um muro velho, abandonado, enegrecido pelo tempo? Quando chegam as brisas da primavera, ele reverdece, e flores miúdas oscilam ao vento, carreando de perfumes. Assim é todo aquele que ama. Quando te digo que ames aqueles que não têm amor, é para que o muro velho dos teus desencantos reverdeça e aflores a tua afetividade, tão esmagadas na tristeza e no desencanto. Rabi, eu te darei a minha vida. Não agora, Maria, é muito cedo. Mas vai e ama. Um dia eu te pedirei a tua vida, Maria. Eu te conheço desde antes, e espero que estejas comigo depois, muito depois de agora. Vai, Maria. Ela saiu fascinada. Pela primeira vez um homem não lhe pediu nada. Pela primeira vez, um olhar suave penetrou-a, dulcificando-lhe o coração, atormentado e triste. E quando chegou à praia, percebeu que ele a observava e disse: vai, filha. Sentia na alma uma sinfonia que não conseguia expressar. Entrou no barco e recebia o frescor da natureza. Quando chegou a Magdala, mandou iluminar a casa, e no dia seguinte, tomada de uma estranha loucura, Maria, a meretriz de Magdala, atirava pela janela joias, obras de arte, tecidos, e o povo dizia que a velha meretriz de Magdala estava louca. Ela se reservou apenas 2 lembranças: o vestido que evocava a noite quando ela se entregou a alguém, e o vasilhame de alabastro que era um presente de sua mãe. Retornará, zombavam alguns. Sempre foi louca, mofavam outros. A cidade não a perderá. Voltará às noites de prazer, arrematavam os mais cínicos. Transcorridos poucos dias, Magdala era uma cidade paradoxal. Rica e deslumbrante, hospedava esses caracteres exóticos e atrabiliários que pululam em todas as cidades de luxo e lazer em todos os tempos. Havia em Magdala um homem de hábitos estranhos. Chamava-se Simão e se permitia o devaneio de recepcionar pessoas ilustres que transitavam pela urbe famosa. Simão era fariseu, tendo o orgulho de zelar pelas tradições e exibir a fortuna pessoal. Pelo seu palacete passaram respeitáveis figuras das artes e do pensamento, gênios das guerras e das leis, sacerdotes e magos itinerantes. E os banquetes com que os homenageou, homenageando a si mesmo, foram comentados por toda a cidade dias a fio. Simão, como todas as pessoas de Magdala, ouvira falar sobre Jesus. Empolgado com a notoriedade do Galileu, teve a ideia de recebê-lo em seu lar, apresentá-lo aos amigos, dialogar com ele. Talvez, pensava Simão, ele fosse o esperado libertador, conforme afiançara um rico mercador, e seria prudente ser-lhe amigo para estar em triunfo à hora do seu triunfo. Se fosse um rabi autêntico, ser-lhe-ia honroso receber um homem santo naqueles dias de franco profetismo em Israel. Sabendo que o mestre se encontrava perto de Magdala, enviou emissários com o convite auspicioso. Tendo-o aceito no dia aprazado, o rabi e 2 discípulos, ante a curiosidade dos que acorreram a estrada por onde deveriam passar, chegaram à casa engalanada e foram recebidos com risos de júbilo e mal disfarçado motejo. Introduzidos à intimidade doméstica, o repasto teve início. Os divãs espalhados receberam os convidados confortavelmente, e os servos, conduzindo as pequenas mesas com iguarias e frutos secos, puseram-se obsequiosos a servir. Harpas dedilhadas suavemente enchiam a sala ampla entre colunas esguias de melodia triste. O ar, porém, pesava. Simão,
Olhava de esguelha o estranho que lhe parecia distante. Silêncio incômodo entre os convidados tornava a festa insípida, desagradável. As motivações de palestras redundavam em respostas monossilábicas sem interesse. Quase ao fim do banquete, ouviram-se gritos e vozes em altercação violenta, quando subitamente irrompeu sala adentro a figura desgrenhada e chorosa de estranha mulher. Os cabelos desnastrados se colavam à larga testa banhada de suor. Os olhos brilhavam com intensidade, fora das órbitas. Os zigomas salientes, corados, pareciam maçãs maduras, as vestes desalinhadas. Ela olhou em derredor, como se procurasse alguém, e semi-enlouquecida, arrojou-se aos pés do rabi, que permaneceu impassível na posição em que se encontrava. Tudo fora tão rápido que Simão não tivera tempo de tomar qualquer atitude. Estava estupefato. Conhecia sim aquela mulher. Visitara antes sua casa e lá participara de alguma noite orgíaca. Estranha sensação visitou-o num átimo. Suor frio e abundante começou a escorrer desagradável. Seu lar honrado acolhia uma mulher de má vida. Desejou expulsá-la, intentou mesmo fazê-lo. Temeu, porém. Conhecia a coragem dela, a sua audácia, pois que se atrevera a chegar até ali. Era Maria, transformada pela vitória que experimentara desde o encontro com Rabi. Sentira-se liberta dos 7 espíritos demoníacos que a infelicitavam. Era outra inteiramente renovada. Quanto sofrera sob o jugo deles! Mortificações, desespero sem nome, crises terríveis de languidez e pavor, experimentara nas suas malhas cruéis. Desde, porém, que os seus olhos claros, na noite que o fora ver, incidiram sobre ela, que se sentia libertada. Uma alegria nova, como jamais dantes experimentara, dominou-lhe o espírito aturdido e sofredor. Sentia-se esperançada, embora recém-saída do Pantanal. Conjecturando, recordava-se das palavras dele no encontro inolvidável. Há flores perfumadas e de brancura imaculada que espalham aroma sobre o lodo do muro que lhe segura as raízes. Refaria os caminhos, lutaria. Após libertar-se da canga da posse, desejou publicamente apresentar os sinais inequívocos do seu renascimento. O banquete na casa de Simão, que ela conhecia, significava sua oportunidade. Não trepidou. Poderia ser expulsa ou mesmo lapidada. Não tinha de que recear. Mesmo que fosse necessário resgatar com sangue suas culpas, estava disposta a lavar a própria vergonha. Animada por tais pensamentos, seguiu arrebatada, com a mente em febre de esperanças. Ei-la agora ali. Todos a fitavam com desagrado. As lágrimas saltavam-lhe dos olhos e caíam sobre os pés de Jesus. Enxugava-os com a basta cabeleira, quebrou o gargalo do vaso de alabastro que conduzia e derramou um unguento nos pés do rabi, balsamizando-o com piedoso carinho. O perfume de rara essência invadiu o recinto, e ela prosseguiu repetindo o generoso gesto. Ele não dizia nada, como se nada sentisse. O almoço foi encerrado friamente. Os demais convidados faziam questão de não ocultar o falso constrangimento. Entre dentes e irado, Simão resmungava. Se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Jesus relanceou tranquilamente os olhos muito puros e com serena entonação de voz indagou. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinares e outro 50. Não tendo eles com que pagar a dívida, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão sorriu pela primeira vez. Era astuto, hábil nos negócios. Instado à conversação direta, respondeu com alegria. Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Julgaste bem. O rabi dirigiu-se à mulher sofredora e inquiriu Simão outra vez. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta mos regou com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessa de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu-me os pés com unguento.
Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Simão estava estarrecido, não compreendia aquelas palavras claras, talvez pelo impacto das desordenadas emoções que estrugiam no seu espírito atormentado e pusilânime. Abriu desmesuradamente os olhos e fitou o rabi. O mestre pôs-se de pé e, oferecendo as mãos à pecadora, falou com doçura. Os teus pecados te são perdoados. Vai-te em paz. Ela se levantara de um salto exuberante de felicidade e, explodindo de alegria, deu um grito e saiu como chegara, a correr. Desapareceu de Magdala. Todas as tardes, porém, na multidão, ajudando crianças enfermas, oferecendo olhos a cegos e mãos a trôpegos. Arrependida e ansiosa pela própria renovação total, pôs-se a seguir a Jesus, de cidade em cidade, por onde ele fosse. Há poucos dias, entrara com os demais galileus, jubilosa em Jerusalém. Havia, porém, tanta tristeza em Jesus ao cavalgar com o jumento, que se entristecera também. Continuou repassando os acontecimentos pela mente atribulada. A denúncia de Judas, a prisão dele, o julgamento arbitrário, a caminhada para o Monte da Caveira. Daria a vida para ter-lhe diminuído os sofrimentos. Quando, com as outras mulheres que o seguiam, o vira cair, correra a sustentá-lo. Ele, estoico e sublime como sempre, lhes falou por entre lábios macerados e feridos. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que direis: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Direis aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Gargalhadas zombeteiras estrugiram na multidão. Por fim, a dolorosa hora da cruz. Ante as lágrimas de sua mãe, fizeram o legado da fraternidade universal, entregando-a a João e este àquela. Ele ficara no madeiro da infâmia, fitando-o exangue, já exânime, nos instantes extremos, receara enlouquecer de dor ao lado de sua mãe, quando notou que a cruz, símbolo tradicional de punição, se tornava rota eloquente de sublimação após ele. Uma ponte para a imortalidade. Quando a cabeça dele pendeu, desejou cingir-lhe outra vez os pés e osculá-los com ternura, mas se sentiu imobilizada. Abriu os olhos doridos de chorar ante as recordações. Bom ânimo, filha, falou ternamente a mãe sublime. As nossas dores estão com ele. Eu o vi, mãe, gaguejou. Creio, filha, creio sim. Sei que meu filho vive. O fato é que logo depois foi uma orquestração. 2 discípulos que voltavam de Emaús voltaram correndo e narraram seu encontro na estrada. Mas ele apareceu ali no cenáculo e, voltando-se para o grupo, chamou: Vem, Tomé, e toca a chaga para que tu vejas que sou eu. E ele vai com o dedo trêmulo e o toca. Bem-aventurado, Tomé, aquele que não viu e creu. Mas ai daquele que viu. E depois ele apareceu no mar da Galileia. Ele ali esteve e 40 dias depois reuniu os amigos da Betânia e deu as últimas instruções. Ide de 2 a 2, e vos dou o poder de pisardes em cobras venenosas, e nada vos acontecer. Eu vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapaces. Ide, eu vos mando. E numa nuvem de luz, diante de 500 testemunhas, ele acendeu no claro escuro do anoitecer. Maria, a mãe de Jesus, voltou para sua família em Nazaré. Pedro pretendia estabelecer uma casa para acolher os desventurados. João estaria junto a Tiago. E dirigindo-se a Pedro, disse: Leva-me contigo. Não posso, Maria. O teu passado, a fé é nova. Maria começou a pensar. É muito fácil falar de uma nova era, mas ninguém esquece a sombra do outro. Ela compreendeu, beijou a mão de Pedro. João acenou despedindo-se. Ficou por ali, pensando, pernoitou lá mesmo. No dia seguinte, sentiu fome, procurou trabalho, mas ninguém a acolhia. Quem acolheria uma ex-meretriz?
Volta ao meretrício. Tu achas que a colocaremos em nossos lares para roubares os nossos maridos? Recebeu propostas indecorosas. Volta para Magdala e recompõe a sua vida, nós te queremos. No terceiro dia, na praia, sentia muita fome e percebeu que um magote de miseráveis se movia pela praia, homens, mulheres e crianças trôpegos. Ela perguntou: aonde ides? A Cafarnaum. Mas aqui é Cafarnaum. Nós viemos da Assíria para que ele nos lave as exulcerações. Jesus a quem buscais? Sim, o taumaturgo judeu. Não sabeis que o mataram? Nós o crucificamos. Todos foram tomados de grande tristeza. Ela disse: não choreis, eu conheci Jesus. E ela falou-lhes de Jesus. Falou até o entardecer. Comeu do seu pão miserável, falou à noite, dormiu com eles, e no dia seguinte, quando as autoridades os viram, os expulsaram dali. Quando eles iam, na última curva da praia, ela reflexionou: não tinha um amigo. Decidiu ir com eles. Esperai por mim, e correu ao encontro deles. 2 semanas após, quando o Vale dos Leprosos recebia uma nova carga, uma bela mulher adentrava para ali habitar. Todas as tardes, quando o sol se colocava por sobre um monte de Gelboé, numa plataforma, uma bela mulher falava de Jesus. O vale reverdeceu e dizia: vós, os leprosos. 10 anos depois, percebeu no seu colo uma ligeira despigmentação, como uma pétala. Tocou com um graveto e nada sentiu. Naquele dia, sua pregação foi diferente. Nós, os leprosos. Nos anos 60, ela ouviu falar de Nero, que perseguia os discípulos do Nazareno. Daquela formosa flor de Séforis que ela havia sido, nada havia sobrado. O corpo exângue percebeu que ia morrer. Lembrou-se da Mãe Santíssima, queria vê-la. Lembrou-se que ela estava com João, em um promontório em Éfeso, que um amigo romano dera ao discípulo amado. Ela despediu-se dos amigos que recomendaram que ela não fosse, mas ela era tenaz. Iniciou sua viagem, jornadeava durante a noite e descansava na canícula do dia. Crianças lançavam-lhe moedas para saciar a fome. Entrou na cidade muito mal, e antes de desfalecer entrou em delírio. Nesse delírio, ela chamava por João e por Maria, a mãe de Jesus. Um casal de discípulos que morava à entrada foi chamar a senhora e a João, mas ela não teve olhos de vê-los. Durante 3 dias e 3 noites, a antiga meretriz esteve nas vascas da agonia delirando. Estremeceu e seu corpo cadaverizou. A Santíssima cerrou-lhe os olhos, olhou-a e lembrou-se da vendedora de ilusões. Como o corpo é uma quimera. Mas quando Maria deu o último estertor, recuperou a consciência. Levitou, pousou. Ela viu a senhora chorando, abraçada a João. Ela sentiu uma euforia. Flutuou no ar, lembrou-se de Cafarnaum, o lugar onde havia visto Jesus, onde eu havia conhecido. E por essa magia do pensamento, viu-se ali, na praia branca de seixos miúdos. O dia surgia com seu disco de ouro e Maria na praia, com os pés descalços. Viu que no meio das ondas, uma forma de luz que aproximava-se em sua direção, que assumia a forma humana. Ela adentrou-se pelo mar. Era Jesus, que de braços abertos vinha ao seu encontro. Rabone, Maria, descansa. Venho buscar-te para levar-te ao meu reino que te espera. Foste fiel. Narra uma antiga lenda que naquela noite, um astrônomo da Babilônia, que olhando o empírio, percebia uma nova estrela. Não era uma estrela. Era Maria de Magdala, arrependida, que se adentrava no infinito dos céus.